você já se sentiu completamente esgotado, como se tivessem sugado toda a sua energia após apenas 5 minutos de conversa com alguém. À primeira vista, nada de tão grave aconteceu, mas por dentro você ferve de raiva, culpa e uma confusão mental total. Isso te soa familiar? Se sim, é muito provável que você tenha lidado com um narcisista. Hoje, vamos aprender a hackear o sistema desses mestres da manipulação. Eu te garanto, ao final deste vídeo, você terá um arsenal poderoso em mãos. Você vai conhecer 7 frases específicas e comprovadas que funcionam para um narcisista como alho para um vampiro. Mas atenção, essas palavras são tão eficazes em destruir o mundo ilusório deles que podem deixá-los fora de si. Mas não é exatamente isso que queremos? Retomar o controle das nossas vidas. Pronto para descobrir como deixar um abusador nervoso? Então, acomode-se, porque vamos começar. E aproveite para escrever agora mesmo nos comentários. Quem é a pessoa que mais drena a sua energia hoje? Seu chefe, seu parceiro ou talvez alguém da sua própria família? Antes de partirmos para as nossas frases secretas, precisamos entender claramente com quem estamos lidando. O narcisismo não é apenas um ego inflado ou o vício em tirar selfies. Na psicologia, trata-se de um transtorno de personalidade profundo em que a pessoa carrega uma máscara pesada de grandiosidade para esconder uma autoestima extremamente frágil. Para eles, a vida é um teatro de um ator só, onde todas as outras pessoas são apenas figurantes ou serviçais. Eles vivem pelo que chamamos de suprimento narcisista. Isso pode ser a sua admiração, o seu medo, as suas lágrimas, ou as suas constantes tentativas de se explicar. Qualquer emoção forte que você demonstre serve para validar a importância deles. Quando você tenta usar a lógica, apelar para a consciência ou explicar como se sente, você está apenas alimentando o ego deles. Eles se nutrem da sua dor e da sua dúvida. Por isso, a regra de ouro para sobreviver a um narcisista. Vamos começar com a primeira frase, que funciona como um verdadeiro balde de água fria. Ela é a seguinte: percebo que você está muito alterado agora, então vamos retomar essa conversa quando você estiver mais calmo. À primeira vista, parece algo bem diplomático, não acha? Mas, para um manipulador, isso é um pesadelo absoluto. Imagine a cena. Seu parceiro ou seu chefe começa a aumentar o tom de voz, parte para ataques pessoais, e cria um verdadeiro drama por causa de uma bobagem qualquer. O único objetivo dele nesse momento é desestabilizar você emocionalmente. Existe um mito comum de que, se alguém grita com você, você precisa gritar de volta para impor respeito e marcar território. Ou então, que você deve pedir desculpas só para encerrar o conflito. Mas ambas as opções são caminhos para a derrota. Quando você pronuncia essa frase com um tom de voz calmo e firme, você faz algo insuportável para o outro. Você tira o palco dele e se recusa a seguir o roteiro da manipulação. Naquele instante, você retoma o controle total da situação e do seu tempo. Vamos analisar o impacto dessa primeira frase. Em vez de discutir o conteúdo das reclamações dele, você simplesmente rotula o comportamento como inadequado e sai de cena. Isso gera uma dissonância enorme, porque quebra totalmente o roteiro que ele está acostumado a seguir. A melhor forma de visualizar isso é imaginar você dizendo essas palavras, dando as costas e saindo do ambiente. Entenda que nesse exato momento, um vulcão entra em erupção dentro do narcisista. Ele pode começar a gritar, bater portas, ou inundar o seu celular com mensagens furiosas. Vamos derrubar o mito de que se afastar de um conflito é sinal de fraqueza. No caso de pessoas tóxicas, o distanciamento, seja físico ou emocional, é a maior demonstração de força que existe. Você está provando que o seu equilíbrio mental é muito mais importante do que o surto dele. A regra de ouro aqui é não voltar atrás enquanto ele não mudar o tom de verdade. Você está condicionando o comportamento dele, quase como no experimento de Pavlov. O ataque de fúria resulta em zero atenção. Com o tempo, esse reflexo vai se consolidar. Vamos para a segunda frase, que parece enganosamente simples. Você tem direito à sua opinião e eu tenho direito à minha. Essa frase é como criptonita para qualquer pessoa com o ego inflado. Por quê? Porque para um narcisista, não existem duas opiniões certas. Só existe a dele e a de quem está categoricamente errado. Um ótimo exemplo é quando vocês discutem um filme, uma tarefa de trabalho, ou a melhor forma de educar os filhos. O narcisista vai lutar com unhas e dentes para provar que está certo, tentando o tempo todo diminuir a sua inteligência. Existe um mito muito perigoso de que, se você apresentar argumentos lógicos, fatos ou estatísticas sólidas, a pessoa vai reconhecer o erro e concordar com você. Esqueça isso de uma vez por todas. Nesses embates, a lógica simplesmente não funciona. A pessoa não está discutindo para encontrar a verdade, mas sim para dominar e se sentir superior a você. Ao dizer que cada um tem o direito de ter sua própria opinião, você retira dele o campo de batalha. Você não diz que ele está errado, porque isso só geraria uma nova onda de agressividade descontrolada. O que você faz é equilibrar o jogo. É como se dissesse: a sua realidade é válida, mas a minha também existe, e eu não pretendo misturá-las. O efeito dessas palavras é como o de um computador que trava de repente. Para alguém acostumado a ser o centro do universo e a autoridade máxima, esse reconhecimento tranquilo da sua individualidade é simplesmente insuportável. Ele perde o chão. Geralmente, após essa frase, o manipulador tenta uma nova investida, provocando com algo como: ah, então você se acha mais esperto que todo mundo?
Nesse momento, a sua única tarefa é dar de ombros e dizer: eu já disse tudo o que tinha para dizer. Assim, você não entrega a ele nem um pingo da energia necessária para alimentar o conflito. A terceira dica nem chega a ser uma frase inteira, é apenas uma palavra curta: não. Um não puro e simples, sem explicações, pedidos de desculpa ou justificativas. Essa é talvez a ferramenta mais difícil e poderosa do nosso arsenal. Imagine a seguinte situação: aquele seu parente tóxico te liga em pleno sábado de manhã, exigindo que você largue tudo para consertar uma torneira ou cuidar do cachorro dele. O seu primeiro instinto é começar a inventar desculpas ou dar motivos convincentes. Você diz que não está se sentindo bem, que tem muito trabalho acumulado ou que já marcou de sair com amigos. Mas vamos derrubar um mito. Muita gente acredita que se explicar com jeitinho o porquê da recusa, a outra pessoa vai entender e não vai ficar chateada. Só que, para um narcisista, qualquer explicação é vista como um convite para negociar. Ele vai invalidar os seus motivos na hora. Trabalho? Pode esperar. Está doente? Toma um remédio. Amigos, eles são mais importantes que a própria família. No momento em que você começa a se justificar, você revela a sua vulnerabilidade. Mas o que acontece quando você diz apenas: não, eu não posso fazer isso, e para por aí? Surge um silêncio pesado, quase ensurdecedor. É como um duelo de olhares. O manipulador vai ficar esperando que você continue, esperando uma desculpa para poder te fisgar. Mas você permanece em silêncio. Isso os tira do sério instantaneamente. Eles começam a sentir raiva, tentam fazer chantagem emocional e te acusam de ser egoísta ou insensível. Você pode até ouvir frases como: eu já sabia que não dava para contar com você. Sua reação deve ser zero. Responda calmamente: sinto muito que você pense assim, mas minha resposta continua a mesma. Lembre-se, não é uma frase completa. Ela não precisa de vírgulas nem de justificativas longas. Quando você aprende a dizer essa palavra sem culpa, constrói uma armadura impenetrável, onde qualquer vampiro emocional vai acabar quebrando a cara. A quarta frase poderosa serve para te proteger de projeções. Ela é: eu não vou assumir a responsabilidade pelas suas emoções. Essa frase é uma verdadeira obra-prima da autodefesa psicológica. Narcisistas adoram descarregar o que sentem nos outros. Imagine a cena. Ele chega em casa furioso com o trabalho. Começa a implicar com uma xícara suja e dispara: você me fez gritar. Se não fosse pelo seu desleixo, eu estaria calmo. Cenário familiar. Muita gente acredita que num relacionamento precisamos sempre acalmar o parceiro e aceitar parte da culpa para evitar conflitos. Mas se você fizer isso com um manipulador, vai virar uma lata de lixo emocional. Você será o bode expiatório para todos os fracassos e o mau humor dele. Ao usar essa quarta frase, você devolve a responsabilidade para quem ela realmente pertence. Você pode até acrescentar: você é um adulto e é livre para escolher como reagir a essa situação. Imagine-se pegando um saco de lixo invisível, que estão tentando te empurrar à força e com toda a calma do mundo, colocando-o de volta no chão. É muito fácil desestabilizar um narcisista assim, porque você o obriga a encarar a própria vergonha e a própria raiva, sentimentos dos quais ele foge a vida inteira. O objetivo dele é fazer de você o vilão, para que ele possa continuar posando de vítima das circunstâncias. Quando você se recusa a aceitar esse papel no teatro dele, ele entra em curto-circuito. Ele pode até te acusar de ser frio ou insensível, que seja. É muito melhor ser insensível aos olhos dele do que acabar destruído na sua própria realidade. A sua paz deve ser sempre a sua maior prioridade. A quinta frase é a sua maior defesa contra o gaslighting. Ela deve ser dita com total firmeza: eu me lembro dessa situação de um jeito bem diferente e eu confio na minha memória. O gaslighting é uma das formas mais cruéis e destrutivas de abuso psicológico, porque faz você duvidar da sua própria sanidade. Quer um exemplo clássico? Você tem certeza de que seu parceiro prometeu buscar a criança na escola. Quando ele não cumpre o combinado e você o questiona, ele te encara e diz, na maior cara de pau: eu nunca disse isso, você está inventando coisas de novo, sua memória está péssima, você precisa se tratar. Muita gente cai nessa armadilha. Mas vamos derrubar um mito agora. Você não precisa perder tempo buscando provas, prints de conversas ou testemunhas para desmascarar o mentiroso. Você vai esgotar as suas energias e, no fim, ele ainda vai dizer que você tirou tudo do contexto. Entenda uma coisa: tentar provar a verdade para um manipulador é perda de tempo. Ao dizer essa quinta frase, você corta na raiz qualquer tentativa de reescreverem a sua realidade. É como se você estivesse olhando o mundo através de um vidro e fizesse uma marca bem firme nele com uma caneta permanente. Você está afirmando: podemos até discordar, mas eu sei muito bem o que vi e o que ouvi. Isso tira o narcisista do sério. O gaslighting só funciona enquanto a vítima duvida de si mesma e sente medo. No momento em que você demonstra uma confiança inabalável na sua própria percepção, a arma do manipulador perde todo o poder. Ele perde o seu principal trunfo de controle. Ele vai ficar furioso, vai tentar te chamar de louco ou paranoico, mas, no fundo, ele saberá que esse truque não funciona mais com você. Você protegeu a sua sanidade, e essa é a sua maior vitória ao lidar com pessoas assim. Nunca entregue as chaves da sua percepção do mundo para ninguém. A sexta frase funciona como um holofote potente, iluminando os cantos mais obscuros de uma conversa. Ela se resume a uma pergunta direta:
O que exatamente você está tentando conseguir com isso agora? Essa frase é impecável para desarmar a agressividade passiva. Imagine o seguinte cenário. Você está com um grupo de amigos e aquela pessoa tóxica solta um comentário ácido, disfarçado de elogio. Parece algo bobo, mas o desconforto é imediato. Existe um mito de que o melhor a fazer é retribuir com outra piada ou simplesmente ignorar, para não parecer sensível demais. Mas entenda, para o agressor, o seu silêncio é um sinal verde. Ele está testando seus limites e se você não reage, ele entende que pode te humilhar em público impunemente. Se você engolir esse sapo uma vez, as piadinhas vão se tornar cada vez mais frequentes e cruéis. Mas, se você o encarar nos olhos e perguntar calmamente o que exatamente você quer conseguir com essas palavras, você vira o jogo na hora. Essa técnica funciona como se você pegasse um batedor de carteiras em flagrante, no meio da multidão. Você expõe as intenções ocultas dele para todo mundo ver. Narcisistas morrem de medo de serem desmascarados em público. Eles preferem agir pelas costas. Diante de uma pergunta tão direta, eles geralmente travam, começam a gaguejar e resmungam algo do tipo: "Ah, era só uma brincadeira. Por que você está levando tão a sério?" É nesse momento que você dá o golpe final. Foi uma piada de mau gosto e eu não gostei. Pronto, cheque mate. Você não se justificou e nem perdeu a calma. Você simplesmente o obrigou a explicar o próprio comportamento. Para alguém com o ego tão frágil, ter que se explicar é uma humilhação total. Dificilmente ele vai tentar fazer isso com você de novo. A sétima e última frase é o seu plano de fuga. Ela é direta e definitiva. Eu não permito que você fale comigo desse jeito. Aqui você estabelece um limite rígido e inegociável. Essa frase deve ser usada no momento em que a conversa perde qualquer senso de respeito ou decência. Se você estiver sendo alvo de insultos, agressões verbais, humilhações ou ameaças, a diplomacia não serve para mais nada. Existe um mito perigoso de que você deve tentar acalmar a pessoa, entender a sua dor ou simplesmente esperar ela desabafar. Não, 1000 vezes não. Ao aceitar ofensas, você destrói sua própria autoestima e dá uma permissão silenciosa para ser tratado assim novamente. Você deve interromper isso na hora, sem qualquer hesitação ou arrependimento. Depois de dizer isso, você precisa agir na mesma hora. Quer um exemplo? Desligue o telefone na cara dele, bem no meio de uma frase. Ou simplesmente levante-se da mesa, pegue suas coisas e vá embora. Se estiver na sua casa, mostre a porta da rua. O narcisista vai ficar furioso. Como você se atreveu a interromper o grande espetáculo dele? Como ousou impor regras? É exatamente nesse momento que ele pode mudar de tática e apelar para o chamado love bombing. Num estalo, a raiva vira doçura. Ele vai pedir perdão e jurar amor eterno, fazendo de tudo para ter você sob controle de novo. Não caia nessa. O seu limite deve ser inabalável. Se você deixou claro que não aceita esse tom de voz, a conversa acaba ali, e o contato só é retomado quando ele aprender o básico sobre respeito. E aceite uma realidade. Pode ser que esse dia nunca chegue. Você precisa estar emocionalmente pronta para lidar com isso. Agora, vamos falar sobre um detalhe invisível, mas fundamental para que essas frases funcionem: a sua linguagem corporal. O que estamos aplicando aqui é o que os psicólogos chamam de método da pedra cinza. Imagine uma pedra comum, cinza, caída no acostamento de uma estrada. Ela é monótona, não reage ao clima e não desperta emoção nenhuma. É exatamente assim que você deve ser diante de um manipulador durante um conflito. Precisamos derrubar o mito de que basta dizer as palavras certas, mesmo que você esteja chorando ou tremendo. O narcisista não foca no que você diz, ele lê o que você sente. Se você disser não com os olhos cheios de lágrimas e uma postura acuada, ele vai perceber que você está apenas tentando se defender. E em vez de parar, ele vai pressionar você com ainda mais força. Mantenha a postura relaxada, mais ereta. Sua voz deve soar constante, monótona e até um pouco entediada. Imagine que está lendo o manual de instruções de uma geladeira em voz alta. É exatamente assim que você deve pronunciar estas 7 frases. O exemplo perfeito de execução é o rosto de um funcionário de banco entediado, enquanto ouve alguém tentar explicar por que não vai pagar uma dívida. Evite suspiros, não revire os olhos e não cruze os braços. Esses gestos demonstram tensão. O contato visual deve ser direto, mas sem agressividade. Olhe fixamente para um ponto logo acima do nariz da outra pessoa. Isso cria a ilusão de contato visual, mas protege você psicologicamente de um olhar pesado. Quando o narcisista dá de cara com uma parede absolutamente impenetrável e sem graça, ele perde o interesse. Não há nada para ele sugar ali. Você se torna um recurso sem sabor e sem qualquer utilidade para ele. Mas precisamos falar sobre o outro lado da moeda. O que acontece quando você começa a usar essas frases de forma consistente? Prepare-se para um fenômeno conhecido como fúria narcisista. Quando você corta o suprimento do manipulador, tirando dele o controle e a reação emocional que ele tanto busca, saiba que ele não vai desistir sem lutar. Nas primeiras semanas, o comportamento dele pode piorar drasticamente. É como aquela criança no supermercado que quer um doce. Primeiro, ela resmunga, mas quando percebe que a mãe não vai ceder, ela se joga no chão e dá um show para todo mundo ouvir. O manipulador vai agir exatamente assim, só que em proporções adultas. Ele vai espalhar boatos, tentar colocar seus amigos contra você e atacar onde mais dói. A ideia de que impor limites traz paz imediata aos relacionamentos é um mito e dos mais perigosos.
Definir limites é como declarar guerra ao antigo estado das coisas. Esse período é a tempestade que precede a calmaria. O seu maior desafio agora é não hesitar e, acima de tudo, não recuar. Se você perder o controle e cair na provocação emocional, vai mostrar que sua nova postura é apenas um blefe e que as explosões dele funcionaram. Você precisa manter a guarda alta, sendo firme no uso das palavras e na técnica da pedra cinza. Mais cedo ou mais tarde, ao perceber que a fonte secou, o narcisista partirá em busca de uma nova vítima, alguém mais vulnerável. Pode parecer duro, mas essa é a natureza do transtorno. A sua responsabilidade termina exatamente onde começam os seus limites. Você não é um salvador e não tem o dever de curar os traumas de ninguém sacrificando a sua própria saúde mental. Um alerta de segurança muito importante. As frases e estratégias que vimos até aqui funcionam perfeitamente em situações de pressão psicológica, manipulação ou abuso verbal. Mas atenção, se você convive com alguém propenso à violência física, tentar confrontar ou impor limites de forma ríspida pode ser mortal. Se você sente que corre o risco de ser agredido, ou se a pessoa bloquear a sua passagem, esqueça os diálogos. Nessas horas, a melhor estratégia é concordar com tudo o que o agressor disser apenas para baixar a guarda dele. Depois, na primeira oportunidade segura, saia do local imediatamente. O mito de que palavras podem parar um soco já custou muitas vidas. Por isso, avalie sempre o risco real da situação com a máxima cautela. Para encerrar a nossa parte principal, o ponto fundamental é este: lidar com um narcisista é sempre um jogo de mão única, onde as regras mudam a todo instante, só para garantir que você saia perdendo. A única maneira de vencer é pegando a sua bola e saindo de campo. As 7 frases que analisamos são as suas ferramentas para uma retirada segura. Elas não vão mudar a pessoa à sua frente, nem farão com que ela reconheça os próprios erros ou sinta arrependimento. A prova do seu sucesso não será um pedido de desculpas, mas sim a sua total paz interior, no momento do próximo surto. Você vai aprender a observar esse teatro do absurdo de fora, sem se envolver emocionalmente. Vai parar de duvidar de si, vai parar de se justificar e começará a viver a sua própria vida, livre de qualquer influência tóxica. É uma jornada difícil, mas cada passo dado nessa direção te torna alguém muito mais forte. Muito bem, agora vocês estão armados até os dentes. Passamos por 7 frases poderosas, que quebram o jogo de qualquer pessoa tóxica. Mas sabe qual é o grande ponto de virada nessa história toda? A verdadeira mágica não acontece quando você diz essas palavras e vê a cara de confusão do narcisista. Ela acontece no exato momento em que você percebe que não precisa provar absolutamente nada para ele. O ápice da sua transformação é o dia em que você entende que a melhor resposta para um manipulador é o silêncio. É o desprezo total, deletando essa pessoa da sua realidade. Mas enquanto você ainda está trilhando o caminho para essa liberdade, use essas frases como um escudo. Proteja sua mente, suas emoções e o seu direito de ser feliz. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se essas informações foram úteis para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O seu apoio é fundamental para que a gente continue produzindo conteúdos como este. E para encerrar, eu quero saber de você. Qual dessas 7 frases você pretende usar na próxima vez que alguém tentar invadir o seu espaço ou ultrapassar os seus limites? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Vamos conversar.